Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nossas reflexões sobre mulheres de fé. Hoje mais uma Teresa, Teresa Benedita da Cruz, um belo testemunho do século XX. E para iluminar nossa reflexão, duas Dinás, a Diná, filha de Jacó, e Diná da Silva Pereira. Que nós possamos então beber na fonte dessa espiritualidade feminina, desse jeito das mulheres testemunharem a fé em Jesus Cristo e sermos cada vez mais fortes no seguimento do seu projeto de amor, de paz e de justiça. Façamos a nossa oração. Creio em Deus Pai, que criou a mulher e homem à sua imagem. Entregou aos dois o cuidado pelo mundo e viu que isto era muito bom. Que pediu o consentimento de uma mulher para realizar a sua obra da salvação. Creio em Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, que escutava e valorizava as mulheres e as protegia contra homens acusadores, que tinha mulheres discípulas que o seguiam e serviam, que apareceu primeiro a Maria Madalena e as mulheres, e as enviou para transmitir a boa nova da ressurreição aos discípulos. Creio no Espírito Santo, sopro e princípio da vida, que foi derramado sobre mulheres e homens no dia de Pentecostes, e que ainda hoje anima a comunidade igreja em direção à igualdade, pois todos, mulheres e homens, são um em Cristo. Amém. Mulheres na Bíblia. Hoje falaremos de Diná, filha de Jacó e Lia. A história de Diná na Bíblia ficou conhecida por causa de uma tragédia. Infelizmente, ela foi violentada por um príncipe cananeu e depois 2 de seus irmãos acabaram promovendo um massacre com o objetivo de vingá-la. Um príncipe por nome de Siquém viu Diná e ficou atraído por ela. Numa atitude covarde e hedionda, forçou-a a ter relações com ele, deixando-a humilhada. Mas depois ele acabou se apaixonando por ela. Consequentemente, o jovem recorreu a seu pai para que conversasse com Jacó,
o pai de Diná, a fim de que ele pudesse se casar com a moça. Jacó recebeu com silêncio a notícia de que Diná havia sido violentada e esperou por seus filhos que estavam no campo. Quando souberam o que tinha ocorrido com a irmã, ficaram indignados. No entanto, o pai do príncipe Siquém propôs que o jovem se casasse com Diná, oferecendo dote apropriado de acordo com os costumes da época. Os irmãos de Diná escutaram as palavras do rei e fingiram aceitar sob uma condição: que todos os homens siquemitas fossem circuncidados. O rei e o príncipe aceitaram a condição. Mas no terceiro dia após a circuncisão, os dois irmãos, Simeão e Levi, aproveitaram-se da fragilidade dos homens e mataram a todos. Além da matança, saquearam a vila dos siquemitas e se apropriaram de todos os bens daquele lugar. Eles também levaram como prisioneiros as mulheres e as crianças da cidade. Quando Jacó soube o que seus filhos tinham feito, ficou profundamente preocupado. Ele reprovou a atitude inconsequente que colocou toda a sua família numa posição de hostilidade diante dos cananeus. Para Jacó, o massacre promovido por seus filhos foi injustificável. A nossa vida é dom de Deus, é dom de Deus que nos amou. Em qualquer situação, a vida é dom de Deus, a vida é dom de amor. A nossa vida é dom de Deus, é dom de Deus que nos amou. Em qualquer situação, a vida é dom de Deus, a vida é dom de amor. Depois de falarmos de Santa Teresa d'Ávila, falamos de Santa Teresa do Menino Jesus. Hoje conheceremos outra Teresa, Teresa Benedita da Cruz, também conhecida como Edith Stein. Ave Cruz, única esperança. Com olhar fixo nos braços abertos de Cristo na cruz, única esperança, Edith Stein recebeu a palma do martírio nas câmaras de gás de Auschwitz, no tórrido mês de agosto de 1942. Então, essa santa que nós falamos dela hoje foi uma mulher forte que morreu nos campos de concentração nazistas. Ao chegar ao ápice de um longo percurso interior, Edith Stein deixou o estudo de filosofia para se dedicar ao compromisso com a promoção humana, social e religiosa das mulheres e à vida contemplativa. Edith nasceu em Breslávia, na Baixa Silésia, Polônia, em 1891. Era a 11ª filha de um casal muito fervoroso de judeus. Destacou-se logo por sua inteligência brilhante, que lhe favoreceu uma visão racionalista e o juvenil desapego da religião. Interrompeu seus estudos apenas durante a Primeira Guerra Mundial para prestar socorro aos soldados, como enfermeira da Cruz Vermelha. O encontro com a fenomenologia do filósofo Russell, do qual foi assistente na Universidade de Freiburg, que a levou a aprofundar o tema da empatia, mas também o encontro com o filósofo Max Scheler e ainda a leitura dos exercícios de Santo Inácio e da vida de Santa Teresa de Ávila contribuíram para suscitar nela a conversão ao cristianismo. Ansiosa de conquistar a verdade mediante o conhecimento e o estudo, foi conquistada pela verdade de Cristo ao aprofundar os textos dos santos Tomás e Agostinho. Edith Stein recebeu o batismo e a crisma em 1922 contra a vontade dos pais, mas nunca renegou suas raízes judaicas. Durante os anos das perseguições, tornou-se professora e irmã carmelita em Colônia, em 1934, com o nome de Teresa Benedita da Cruz. Abraçou o sofrimento do seu povo em sintonia com o sacrifício de Cristo. Depois das violências da Noite dos Cristais, foi transferida para a Holanda, um país neutro,
onde no Carmelo colocou por escrito seu desejo de oferecer-se em sacrifício de expiação pela verdadeira paz e pela derrota do reino do Anticristo. 2 anos após a invasão nazista da Holanda, em 1940, foi pega junto com outros 244 judeus católicos, como ato de represália contra os bispos holandeses que se opuseram publicamente às perseguições, e levada para Auschwitz, ali cuidou das crianças encarceradas e as acompanhou com compaixão até o patíbulo e ensinou o evangelho aos presos. Com ela estava também sua irmã Rosa, que também havia se convertido ao catolicismo, a qual, no momento extremo do martírio, disse: "Venha, vamos pelo nosso povo." No passado, Edith Stein havia escrito: "O mundo está em chamas. A luta entre Cristo e o Anticristo se deteriorou abertamente. Por isso, se você optar por Cristo, poderia exigir de você até o sacrifício da própria vida." O pensamento e a fé de Edith Stein estão reunidos em suas obras, sobretudo em Ser Infinito e Ser Eterno. Trata-se de uma síntese de filosofia e misticismo, da qual emerge o sentido do homem, a sua singularidade e unicidade em relação ao Criador. Uma eminente filha de Israel e filha fiel da Igreja. Assim São João Paulo II a definiu ao canonizá-la em 1998. Proclamar Santa Edith Stein como padroeira da Europa, disse o Papa, significa cravar no horizonte do velho continente um estandarte de respeito, tolerância, aceitação. Porém, é preciso lançar mão dos valores autênticos que têm seu fundamento na lei da moralidade universal. Uma Europa que confundisse o valor da tolerância e do respeito universal com o indiferentismo ético e o ceticismo acerca dos valores irrenunciáveis, abrir-se-ia às mais arriscadas aventuras, e mais cedo ou mais tarde veria reaparecer sob novas formas os aspectos mais tremendos da sua história. Assim, Santa Edith Stein é para nós inspiração de alguém que se compromete com seu povo, com suas raízes, com sua história, e que buscou em Cristo a força para lutar contra esses sistemas de morte. E de fato é o que fala São João Paulo II. Se não seguirmos o exemplo de Santa Edith, não buscarmos cada vez mais esta sintonia com o projeto de Jesus, projetos de morte como o nazismo, como o extremismo, vão trazendo morte para o nosso povo. É preciso cada vez mais buscarmos em Cristo a força para derrotar essas estruturas de morte, esses movimentos que existem em todo o mundo, que querem de fato, com fachada de bem, semear mal, morte e destruição. Que Santa Teresa Benedita da Cruz interceda por todos nós. Amém. Mesmo as trevas não são trevas para ti, a noite é luminosa como o dia. Mesmo as trevas não são trevas para ti, a noite é luminosa como o dia. Bom dia, Frei Gilberto, paz e bem. Eu sou Guanaíra Alves Pereira, de Manhumirim, Minas Gerais. Sou terapeuta holístico. Como os programas há dias
vem falando das mulheres de fé e das mulheres de hoje. Eu convivi 42 anos com uma mulher de nome Diná da Silva Pereira, uma mulher simples, humilde, acolhedora e corajosa. Ela ficava sempre atenta às necessidades dos outros. Ela foi mãe de 6 filhos com espaço pequeno um do outro. Ainda acolheu uma criança de 4 meses, pesando 1,6 kg, desnutrida e doente. Na época, ela estava amamentando seu filho caçula e também amamentou essa criança e depois o adotou como filho. Ela acolhia mães solteiras, idosos, visitava as pessoas no asilo, partilhava com elas carinhos, brincadeiras e lanches. Um certo dia, ela acolheu um velho indigente que morreu no asilo e não tinha local para ser velado. Ela cedeu sua própria casa para o velório. À noite não apareceu ninguém para ajudar a velar o defunto. Ela recolheu os filhos no seu quarto, apagou as luzes e foi dormir. No outro dia, fez o sepultamento do idoso. Essa mulher foi corajosa, virtuosa e muito exigente na educação dos filhos. Nós casamos no dia 27/7/1974. Ela faleceu de infarto do miocárdio no dia 27/7/2016. Foi uma mulher exemplar para seu esposo e para seus filhos. É dessas mulheres que precisa o mundo hoje, né? Para transformar o nosso mundo, precisamos de mulheres corajosas, mulheres virtuosas e mulher que sábia, né? Que sabe educar, que sabe viver e sabe conviver com a realidade que nós estamos vivendo. Obrigado, seu Guarnaí. Que o exemplo da Dona Diná nos inspire cada vez mais a essa entrega e que Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, nos ilumine cada vez mais no compromisso com a paz, com a justiça, com a solidariedade e o cuidado com os pequenos. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração forte para lutar. Dá-nos um coração grande para amar. Dá-nos um coração para lutar, dá-nos um coração grande para